Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre motivo de muita alegria estarmos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo para estudarmos a obra espírita. Hoje, exatamente 29 de outubro de 2021, iremos estudar a obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Nós vamos iniciar hoje o item 182, intitulado Médiuns Inspirados ou Involuntários. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, a espiritualidade amiga, para juntos agradecermos por essa oportunidade ímpar que nos é oferecida para estudarmos a obra básica e aprendermos um tanto mais sobre a faculdade mediúnica. Muito obrigada, divino amigo, e que essas lições, mais uma vez, possam fazer parte do nosso mundo íntimo. Graça te damos, amado Mestre Jesus. Então vamos lá, médiuns inspirados ou involuntários. Nós estamos estudando, gente, segunda parte, capítulo 15, médiuns escreventes ou psicógrafos. Então a gente está estudando aqui dentro da psicografia. Nós já estudamos o mecânico. O mecânico passa pela máquina cerebral dele? Não. O médium intuitiva passa pela máquina cerebral? Passa. O médium semimecânico passa pela máquina cerebral dele? Mais ou menos, relativamente. Tem hora que ele tem consciência do que escreve, tem hora que ele não tem consciência do que escreve. Então vamos ver agora os médiuns inspirados ou involuntários. 182. Todo aquele que recebe pelo pensamento, tanto no seu estado normal como no de êxtase, comunicações estranhas às suas ideias pré-concebidas, pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. Então, só nessa primeira fala dele aqui, ele já dá nome a cada coisa, ele já explica. Às vezes a pessoa diz, tia, mas é tão difícil a gente perceber o que é nosso, não é? Gente, não é difícil, é só a gente querer enxergar. Nós sabemos o que tem origem em nós e nós sabemos o que não tem origem em nós. Por quê? Porque é totalmente diferente do que pensamos. Às vezes o que acontece é que a vaidade, o desejo de ser médio é tamanho que a gente vai rotulando tudo de mediunidade. Não é, são criações nossas. É aquilo que está dentro do nosso métier do dia a dia. Está tudo dentro ali do nosso métier, não é verdade? Então aqui é que ele diz, todo aquele que recebe pelo pensamento, tanto no seu estado normal, acordado aqui, como no de êxtase, que você entra no certo transe, comunicações estranhas às suas ideias pré-concebidas. Estranho, difere totalmente daquilo que você pensa, do que você idealiza, do que você quer. Vamos supor que você adora a cor rosa. Você ama a cor rosa. E de repente vem dando só um exemplo bem simples para a gente entender, tá bom? E de repente vem um espírito e fala muito mal da cor rosa. Aí você, o médium adora a cor rosa. E quem está se comunicando não suporta a cor rosa. E ele fala muito mal e fala com emoção. Então fica ali notório que aquilo não é uma ideia pré-concebida do espírito. Eu me recordo que eu dei uma comunicação há muitos anos atrás de um espírito defendendo a legalização das drogas. E ele disse, nós estamos trabalhando no plenário para autorizar. E pasmem, gente, uma semana depois saiu o primeiro noticiário dentro do plenário, lá em Brasília, para a legalização das drogas. Para você ver que ninguém trabalha só. Aí eu, Maria da Conceição, defendendo a legalização da droga, e ele deu uma aula. Eu me lembro que o Reinildo ficou assim de boca aberta. Ele deu uma aula dos benefícios financeiros para um país caso houvesse a legalização da droga. E a quantidade de assassinatos que iria cair. Ele deu uma aula.
Pena que nós não gravamos. Qualquer pessoa teria isso, é verdade, entendeu? Então fica fácil. Eu disse, não, isso não veio da minha cabeça. Tinha coisa aí que eu nem sabia. E infelizmente nós sabemos que esse mundo do tráfico, teve aí um filme revelando muito bem, contando a história do nosso país. Que eles patrocinam muita coisa, não é verdade? Então, isso é esse critério que o médium tem que ter para ele começar a fazer a autoavaliação da sua faculdade. Então, olha só, por isso que ele diz comunicações estranhas, suas ideias preconcebidas. Pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. Trata-se, como se vê, de uma variedade da mediunidade intuitiva, que nós já estudamos. A intuitiva, ele capta a ideia do espírito e ele passa para o papel, lembra disso? Que a tia até falou, se você for pensar se é com R ou 2R, se é com S, se é cedilha ou com Z, você já perdeu a metade da inspiração. Passa para o papel e depois você vai procurar se era com R, com Z, com S, com C cedilha. Porque vem na cabeça, você vai ter que escrever. Se você for falar, você se perde. Entendeu? Você tem que escrever rápido. Porque quando você fala, você se escuta. Isso vai atrapalhar o teu pensamento. O Alan está dizendo, não é melhor falar e gravar? Talvez isso venha atrapalhar. Porque é muito rápido. Porque o pensamento, o espírito transmite um pensamento. Pensamentos são palavras? Não é. Quem é que vai revertir o pensamento do espírito em palavras? O médium. Por isso que os espíritos têm escolhas por médios específicos. Quanto melhor o vocabulário do médium, melhor instrumento ele é. Então, por isso que os espíritos escolhem. Olha, para o que eu quero falar, o vocabulário da aramita é excelente. Mas a aramita não tem conduta moral. Mas eu tenho aqui a Carla, que não tem um vocabulário bom, mas tem uma conduta moral excelente, e ela vai conseguir captar o meu pensamento. A aramita não. Porque a aramita tem a intelectualidade, mas não tem a moral. A Carla não tem a intelectualidade, mas tem a moral. Ela tem mais capacidade para sentir, perceber o pensamento do espírito. Entendeu? E mais afinidade, esse processo da afinidade. Agora, se ela for um médium mecânico, vai direto? Não é mecânico? Vai direto? Não foi isso que a gente falou agora? Agora ela falou uma palavra X. Mesmo que vá direto, os espíritos superiores não falam por boca suja. Entendeu? Então, ainda assim, Alan, eles verificam porque por mais que ele seja um médium mecânico, não vai passar via cérebro, mas ele tem uma vibração, esse médium. Ele tem uma condição moral e ele tem que ele tem que combinar o fluido dele com o do espírito. E espíritos superiores não usam, não há uma combinação fluídica, entendeste? Mesmo sendo mecânico. Por exemplo, a gente vai ver no livro Há 2000 anos o Araxes. Lembra do Araxes? Ele deu uma comunicação de um espírito superior? Deu. Quando ele avisou, Claudinha, quem foi que foi procurar a primeira vez lá para fazer a Fúvia com a filha, e depois foi a Aurélia com mais alguém, não foi? Primeiro foi Fúvia e Aurélia e depois foi o Saúde de Horas. O Saúde de Horas. Solano já é outro. É o Saul, são muitos personagens pra gente, né? É o Saul. E o Araxes falou, logo no primeiro momento ele disse, não separa o casal. E depois ele falou pro filho do André, Saúde de Horas. Saul, filho do André. Não se meta nessa relação. Não se meta nessa relação. No primeiro momento, então você vê o quê? Aí entra aquela situação. Se não tem ninguém, não tem por onde correr, aí eles têm que, infelizmente, eles acabam utilizando esse tipo de médium, entendeu? Mas para passar tanto é que o médium cedeu rapidamente. Foi só mostrar um dinheirinho, pronto. Araxes mudou totalmente. E quando ele caiu a sintonia e já era. Ele não diz, me mandam te avisar. Para te não interromper essa relação, que você já fez isso antes. Ele diz isso, mas depois que ele oferece o dinheiro, ele esquece. Esquece tudo. Por isso é que os espíritos se preocupam muito com a condição moral do médium. Por que a Tita está trazendo isso? Você pode ser um médium intuitivo? Pode. Você pode estar recebendo uma ação espiritual? Pode. A pergunta é, de quem?
Porque a gente acha que o fato de ser médio, isso já garantiu tudo. O fato de ser médio não garantiu nada. Garantiu que você vai escrever, mas o quê? Que qualidade, que importância, isso faz toda a diferença. É por isso que nós sempre temos que nos perguntarmos, quem é o médium? Antes de sabermos quem é o espírito, nós temos que saber quem é o médium. Qual a conduta moral desse médium? Porque os espíritos não falam, espíritos nobres não falam por boca suja. Isso está no livro dos médiuns. Ficou claro isso? Não, Ficou. Continua ele aqui. Trata-se, como se vê, de uma variedade da mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta é aí muito menos sensível, porque é ainda mais difícil de se distinguir no inspirado o pensamento próprio daquele que ele é sugerido. Ele diz que é mais difícil ainda. Ficou claro aí? O que caracteriza este último? Qual é o último? Trata-se, como se vê, de uma variedade da mediunidade intuitiva, uma variedade, o médium inspirado e involuntário, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta é aí aonde? No médium inspirado, muito menos sensível. Então, enquanto no inspirado é mais fácil, que a coisa vem mais rápida, a ideia vem muito rápida, você passa para o papel, ele aqui, diz aqui que no involuntário ou inspirado, que ele chamou de intuitivo, perdão. No intuitivo é mais rápido, no inspirado fica aquela meia, né? Como ele diz aqui. É aí muito menos sensível, porque é ainda mais difícil de se distinguir no inspirado o pensamento próprio daquele que ele é sugerido, o pensamento próprio. Ele distinguiu o que é dele do que é do outro. O que caracteriza este último gênero, o inspirado e o involuntário, é sobretudo a espontaneidade. Espontâneo o quê? Chegou pronto, chegou rápido, não se pensou. Ele diz assim, mas tia, a gente estuda isso aqui, você pensa assim, você só pensa em trabalho mediúnico. Gente, isso aqui serve para a nossa vida. Porque você pode receber aqui essa inspiração, tanto do espírito bom quanto do espírito mal, no teu cotidiano. Aqui ele está dizendo que o fenômeno acontece com qualquer um de nós, porque todos nós somos médios em um grau qualquer. Então, se a coisa chegou muito pronta, muito redonda na tua cabeça, a primeira coisa que você tem que parar e pensar é bom ou é ruim? Essa é a primeira separação, separar o joio do trigo. Olha, esse pensamento chegou pronto, ele chegou prontinho. É que você diz, é verdade, não tinha pensado nisso. Então aquilo te chega pronto, aí você pergunta, é bom ou é ruim? É ruim. Então logo, se o fruto é ruim, isso quer dizer que a árvore também o é. Ou seja, quem está te inspirando, recentemente eu contei isso e repito. Alguém fazendo um diálogo e a pessoa disse, ela estava em casa, o fofo dela disse que estava viajando a trabalho em tal canto, e aí veio aquela ideia na cabeça dela, pronto, veja a localização dele. Ela nunca tinha pensado que ela poderia ter essa pesquisa, ela nem se tocou que poderia fazer, nem como fazer. Então logo ela foi inspirada por espírito bom ou por espírito mau? Mal. Muito mal, porque praticamente acabou o casamento. E quando a gente está disposto, vem para coisas boas. Eu me lembro que uma época eu treinava e nunca passava pela parte da manhã na casa dos meus pais. E um dia eu saí do treino e veio aquela coisa, vai lá. Eu disse, não, mas eu tenho que fazer outra coisa. Aí veio, vai lá. E aí eu fui lá e o papai estava precisando de socorro. Olha, entendestes? Então a gente tem que sempre perguntar, o pensamento chegou pronto? Primeiro, é bom ou é ruim? Isso aqui é uma sugestão, vá lá, né? Um pensamento, vá lá. Bem, tem alguma coisa de ruim nisso? Não, eu vou. Porque de duas uma. Ou está acontecendo alguma coisa em casa, ou estará evitando para que aconteça algo comigo, caso eu chegue naquele lugar, me desviou. Entendeste? Então, esse estudo aqui, ele tem que ser praticado, exercitado no nosso cotidiano. Nós não podemos achar que o estudo espírita é uma faculdade para a gente pendurar um certificado na parede. Isso aqui é um certificado para a vida. Isso aqui são lições de vida. Isso aqui é o nosso cotidiano.
Ok? Entendeu, gente? Então a gente não pode estudar espiritismo como só uma informação intelectual. Não. Espiritismo são lições para a vida. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal. Então, por exemplo, hoje nós temos um grande número de síndrome do pânico, que é orgânico, mas ela começa por onde? Pensamento. A maioria das patologias de hoje são de ordem psicoemocional. Hoje o nosso maior número de enfermidades são na ordem psiquiátrica. Entendeste? E tudo começa aqui, ó, no pensamento. Então, se vem aquela tristeza, aquele negócio vai tomando forma, e se você alimenta, buraco abaixo. Você tem que mudar o seu pensamento. Se de repente já vem aquele pensamento, eu vou morrer, eu estou passando mal, meu coração está disparando, ele já disparou. Está me faltando ar, o negócio. E vai embora. Você está usando essa força contra você mesmo. E há quem diga, eu não consigo controlar o meu pensamento. Então o que eu faço? Eu vou anestesiar ele com a medicação, porque eu não consigo controlar ele. Isso é grave. Mas procede principalmente, olha só, a inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal, mas procede principalmente dos que querem o nosso bem e cujos conselhos rejeitamos com muita frequência. E quando os espíritos dizem muita, é muita mesmo. Tá para ti? Aqui a maioria é para o nosso bem e cujos conselhos rejeitamos com muita frequência. Ela se aplica a todas as circunstâncias da vida, tá vendo que a tia estava falando? Nas resoluções que devemos tomar. Sob esse aspecto, pode-se dizer que todos são médios, porque não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares, que tudo fazem para sugerir ideias salutares aos seus protegidos. Se todos estivessem bem convencidos desta verdade, olha, ninguém deixaria de recorrer com frequência à inspiração do seu anjo da guarda, nos momentos em que não sabe o que dizer ou fazer. Quantas vezes a Claudinha, nossa amiga, está aqui, que também coordena a parte do diálogo fraterno, né, minha amiga? E a gente, quando está em reunião, a gente diz, toda vez que nós vamos iniciar um diálogo, qual o primeiro movimento? Oração. Te vincula com o anjo da guarda, com o teu guia espiritual, mas também com o guia espiritual desse irmão. Por quê? Nós sabemos que essa criatura, ela tem o seu anjo da guarda e às vezes tem os seus seguidores de espíritos perversos, que também poderão te inspirar a dar um conselho errado. Lembra da Margarida? Lembra dos seguidores ali, dos perseguidores dela? E que inspiraram o médium a dar um conselho errado. Então, é muito complexo quando você se avora ao trabalho. Por isso que sempre aí volta. Tia, ainda há pouco a senhora falou de conduta moral. Sim, como é que nós queremos nos sintonizarmos com espíritos superiores, com espíritos nobres, receber a inspiração do maior, se nós não nos esforçamos no nosso dia a dia para com a nossa conduta moral? Então, eles não têm como ter sintonia com a gente. A gente não consegue sintonizar e não consegue receber a inspiração. Fala, Claudinha. Essa sintonia com o anjo de guarda e com os espíritos familiares que nos socorrem em momentos de conspirações. Eu era tesoureira de uma agência, que está com bancária, eu era tesoureira de uma agência e uma vez, 7 horas da manhã, cheguei cedo, abasteci um cash, uma máquina de atendimento, são 2 gavetas com notas diferentes. Fiz, abasteci com dinheiro, fechei, voltei para a minha bancada no caixa, era caixa. Eu ouvi bem dizer assim, você trocou as gavetas. E eu olhei assim, procurei. Você trocou as gavetas. E aí eu fui pro caixa, eu voltei. Eu tinha trocado, onde era 50, eu tinha colocado 100.
Aí, Na hora que como? abrisse a agência, né, quem pediu 100 ia levar 50, quem pediu 50 ia levar 100. Alguém ia ganhar e alguém ia ficar em prejuízo, isso ia dar uma confusão, né, Cláudia? Mas é impressionante como é real. Como você sente a energia de alguém querer te ajudar. Te inspirar para te ajudar de alguma forma. Coisa mais linda é isso, né? Eu trabalhei em hospital e eu aprendi que a minha mãe também trabalhou. E toda vez que ela ia fazer uma coisa, ela dizia para eu fazer uma oração. Olha que lindo isso. E eu me lembro que tinha um paciente que ele tinha caído e tinha tido uma lesão de coluna. E ele tinha uma escara muito grande e só tinha eu e outro enfermeiro que fazíamos o curativo. E toda vez que eu ia fazer o curativo desse homem, eu rezava antes, né? Que era um curativo muito, muito grande, muito ruim, tinha que tirar coisa necrosada. E assim, ele gostava dos meus curativos, porque ele disse que ele preferia fazer comigo. E o outro enfermeiro, uma vez, foi fazer, e tirando o tecido necrosado, ele tirou muito profundo que acertou uma veia dele. E eu nunca atingi nada dele. O dia que nós tivermos, é aquilo recurso, né? Da gente reconhecer. Por isso é que diz o quê? Que o primeiro dever de um cristão ao acordar é a oração. Não tem como você se levantar igual doido, blá, 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 blá. Não. Abrir os teus olhos, já agradece. É mais um dia, é mais uma oportunidade, né? E você fica pronto para o dia. Porque a gente está num planeta de provas e de expiações. A gente não está num planeta de lazer. A gente não pode imaginar que nós vamos passar o dia inteiro sem não ter nenhuma dificuldade. Gente, ninguém veio aqui para sentar no pudim. Ninguém veio aqui para balançar na rede e tomar Guaranabaré. Não é, se nós fizermos esse movimento, a gente não vai evoluir. Então é necessário essas dificuldades da vida, essas lutas diárias, que é para verdadeiramente nós evoluirmos. Então eu tenho que me preparar com a oração. Esse é o primeiro dever de todo cristão, é a oração. Vamos finalizar isso aqui? Então ele diz: sob esse aspecto, pode-se dizer que todos são médios, porque não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares, que tudo fazem para sugerir ideias salutares aos seus protegidos. Foi a história da Claudinha, foi a história aqui da nossa irmã Aramilda. Se todos estivessem bem convencidos desta verdade, ninguém deixaria de recorrer com frequência à inspiração do seu anjo da guarda, nos momentos em que não sabe o que dizer ou fazer. Que cada um invoque o seu espírito protetor com fervor e confiança. E o professor Allan Kardec grifou aqui: fervor e confiança, caso seja necessário. E muitas vezes se admirará das ideias que lhe surgem, como que por encanto, quer se trate de uma resolução a tomar, quer de alguma coisa a fazer. Se não surge nenhuma ideia imediatamente, é que se deve esperar. Olha, se não surge nenhuma ideia imediatamente, é que se deve esperar. A prova de que a ideia que sobrevém é estranha ao médium está no fato de que ela não se manifesta à vontade dele. Como seria de esperar se já existisse na sua mente, porquanto ele poderia dominá-la a qualquer momento e utilizá-la como bem entendesse. Então, se fosse do médium, ele dominaria o que eu vou pensar aqui, eu vou manipular e tal, não. Mas como não é do médium, ele tem que aguardar a inspiração. Então, quantas vezes, porque é isso que a gente tem que entender. Sempre que a gente pede inspiração é para resolver o problema. Mas às vezes nós temos que entender que a forma de resolver o nosso problema moral é justamente continuar com o problema material, porque é ele o nosso burilamento. Então aí na oração que devemos pedir: Senhor, me ajude a tirar as lições de que eu necessito desta provação ou dessa expiação que eu estou passando, e me dê força para carregar tudo isso com dignidade, sem reclamar. Gente, às vezes nós mulheres temos a famosa TPM. Isso faz parte. É algo físico, orgânico e às vezes muito forte. Quantas vezes nesse momento, ao invés da gente estar gritando, estou em TPM, a gente não se tranca num quarto, faz uma oração, coloca água para magnetizar e pede para Jesus nos ajudar a controlar esses hormônios. Se ele levantou cego, levantou defunto, levantou tanta gente, por que ele não pode acalmar meus hormônios?
Uma coisa que eu não estou conseguindo, porque às vezes, gente, calma, homens, vocês vão viver ou já viveram. Não é fácil. Eu que convivi com 5 mulheres dentro de casa, porque nós somos 6 mulheres, e parece que vem uma atrás da outra. Uma tá ficando boa, outra tá piorando, uma tá ficando boa. É difícil, às vezes incomoda cheiro, incomoda barulho, incomoda o cachorro que tá latindo, a gata que tá no nosso pé. Incomoda, mas é um período que a primeira coisa você tem que... Então, ou seja, o que a tia está querendo dizer? Use esse recurso da oração e o auxílio vai vir. O que diz vai vir? O que diz o nosso Senhor? Batei e a porta vos será aberta. Pedi e obtereis. E você não está pedindo para você ficar bem, não. Você está pedindo para que você possa estar bem com o outro. Então, reconhece a tua fragilidade e peça auxílio para tudo. Às vezes você tem uma relação difícil na empresa com uma determinada pessoa, com um determinado cliente. Ora, Senhor, eu não estou tendo recurso para conviver com aquela pessoa. Me ajude, por favor, a ver naquela pessoa meu irmão, a minha irmã. E assim vamos caminhando. Ele poderia, então ele diz, a vontade dele. Então, prova, se não surge nenhuma ideia imediatamente, é que se deve esperar. Quem não é cego, nada mais precisa fazer do que abrir os olhos para ver quando quiser. Do mesmo modo, aquele que possui ideias próprias sempre as terá à sua disposição. Se elas não lhe vêm quando quer, é que está obrigado a buscá-las em outra parte e não na sua intimidade. É porque tem um momento que os espíritos calam, porque é necessário a gente procurar. E às vezes está bem perto, porque a gente também não pode querer que eles resolvam tudo. É como diz o nosso Senhor: suave é meu jugo, leve é meu fardo. E todo aquele que busca Jesus, ele promete o quê? Aliviar, mas não resolver. Porque quem tem que resolver somos nós, para justamente nós aprendermos. Eu digo que eu e a Lígia vivemos uma experiência legal, né, Lígia? A Lígia é editora, também faz parte da edição, dos estudos. Nós estávamos editando um livro e um capítulo ficou muito longo. Ela me ligou e disse: Conceição, eu acho que a gente deve cortar aqui. O que você acha? Lígia, pode cortar, você está editando, a responsabilidade é sua. E eu desliguei o telefone. Bastou eu desligar, não foi, Lígia? Aí veio aqui, olha, não corte nada. O livro tem que ir integral. Divida os estudos. Ao invés dela editar tudo de só uma vez, peça para ela editar várias vezes. Aí eu digo: sim, senhor. Ô Lígia, desculpa aí. Mas nós não poderemos fazer assim. Porque o trabalho não é nosso, o trabalho é de Jesus. E a gente não tem que fazer do jeito que a gente quer, a gente tem que fazer do jeito que Ele quer. Então esse é o cuidado, e a gente ainda tem isso. Nós que trabalhamos no canal, a gente ainda tem que estar vigilante para a gente saber de quem que nós estamos recebendo inspiração. Daí a importância de orar sempre quando vai começar, antes de abrir o laptop. Já fazer essa oração. É isso que a gente sempre fala isso. Gente, antes de qualquer trabalho, ore. Quando eu vou abrir meu computador para a gente iniciar a nossa live, eu já fiz a minha oração. Eu já fiz a minha oração. Afinal de contas, quando a gente abre a live, você já está conectado ali com o mundo. E eu fico tão feliz. Hoje eu encontrei uma pessoa, a gente estava num evento, essa pessoa nos procurou, mão gelada, feliz de... Imagina, gente, olha... Mas ela falando do benefício das lives na vida dela e do esposo, que nunca quis saber de espiritismo, mas que para fazer o evangelho, ele senta ao lado dela e fica ouvindo a gente. Claudinha tem essa experiência com a mãezinha, né, e com a irmã, dentro de casa. Olha aí Jesus entrando. Isso é a coisa mais linda do mundo. Então vamos lá. Também se pode incluir nesta categoria as pessoas que, sem serem dotadas de inteligência fora do comum e sem saírem do estado normal, têm lampejos de lucidez intelectual que lhes dá momentaneamente uma facilidade inusitada de concepção e de alocução e, em certos casos, o pressentimento de coisas futuras. Nesses momentos, justamente considerados de inspiração, as ideias são abundantes, contínuas e
a bem dizer, se encadeiam por si mesmas, sob um impulso involuntário e quase febril. Parece que uma inteligência superior nos vem ajudar e que o nosso espírito se desembaraçou de um fardo. Até mesmo você está dando uma palestra ali, vai embora, que você diz, eita! Os nossos irmãos evangélicos dizem, o Espírito Santo está falando, né? 183. Os homens de gênio, de todas as espécies, artistas, sábios, literatos, são sem dúvida espíritos adiantados, capazes de compreender por si mesmos e de conceber grandes coisas. Lembra que essa obra é do século XIX, tá? Onde nós tínhamos realmente artistas, sábios, literatos, porque hoje em dia essa coisa está bem escassa quando se fala em arte, tá? Ora, é justamente por julgá-los capazes que os espíritos, quando querem executar certos trabalhos, lhes sugerem as ideias necessárias, de modo que eles são, na maioria das vezes, médios sem o saberem. Não obstante, eles têm vaga intuição de uma assistência estranha, visto que todo aquele que apela para a inspiração, mas não faz do que uma evocação, se não esperasse ser atendido, por que exclamaria com tanta frequência, meu bom gênio, vem em meu auxílio? Quando você faz uma arte voltada para a moral humana, com um conteúdo moral, você receberá a inspiração de espíritos nobres. Mas quando você faz uma arte de baixo nível para provocar, a nível realmente de desenvolver a sexualidade, a agressividade, a prostituição, você também estará sendo inspirados, mas por espíritos das trevas, ok? Tudo que choca, tudo que agride, tudo que vai contra as leis naturais da vida são inspirações de espíritos das trevas. As respostas seguintes confirmam esta asserção. Primeiro, qual a causa principal da inspiração? Resposta: dos espíritos. A resposta não é de Kardec. O espírito que se comunica pelo pensamento. Segundo, a inspiração não tem por objetivo senão revelar as grandes coisas? Resposta: não. Muitas vezes ela se relaciona às mais corriqueiras circunstâncias da vida. As mais corriqueiras. Por exemplo, queres ir a alguma parte, uma voz secreta te diz que não faças, porque correrás perigo. Ou então te diz que faças uma coisa e que não pensavas. É a inspiração. Há bem poucas pessoas que não tenham sido mais ou menos inspiradas em certos momentos. Pergunta número 3. Um autor, um pintor, um músico, por exemplo, poderia, nos momentos de inspiração, ser considerados como médios? Respostas: sim, porque nesses momentos eles têm a alma mais livre e como que desprendida da matéria. A alma recobra parcialmente as suas faculdades de espírito e recebe mais facilmente as comunicações dos outros espíritos que a inspiram. Para finalizar o capítulo, médiuns de pressentimentos. 184. Pressentimento é uma vaga intuição das coisas futuras. Pressentimento, agora é vaga intuição do que poderá acontecer, tá bom? Que já mudou totalmente o sentido. Algumas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Pode ser devida a uma espécie de dupla vista, enxerga aqui e enxerga lá, que lhes permite entrever as consequências das coisas atuais e o desenrolar natural dos acontecimentos, mas muitas vezes também é resultado de comunicações ocultas. E é principalmente neste caso que se pode dar aos que delas são dotados o nome de médios de pressentimento, que constitui uma variedade dos médios inspirados. Quando ele diz aqui é resultado das comunicações ocultas, porque o que acontece? Às vezes à noite, no momento do sono profundo, nesse processo de desdobramento, eu vou ter como meu anjo da guarda ou guias espirituais e eles falam, olha, te prepara, você vai passar por um momento muito difícil em relação a isso, em relação àquilo. E quando eu retorno ao corpo, eu não lembro de toda a conversa, mas eu trago uma intuição e aquele sentimento, alguma coisa vai acontecer. E acontece. Agora, o que a gente tem que observar? Tem pessoas que vivem com sentimento ruim. Aí isso aí já é patológico. É aquele desenho lá, como é que é o nome? Diz, ó vida, ó azar. A hiena, como era o nome dele? O Had. O Had. Lípio Leão. Né? Era o Lípio Leão. O Lípio Leão? Do Hanna-Barbera. É, do Hanna-Barbera. Era Pronto. o Lípio Leão e Hard a hiena. Era, Had a hiena. Falava,
Então, Isso vai dar errado. isso vai dar errado. Então, isso daí já é a hiena. Hard. Já é o hard, aí já não dá, não é verdade? Então, mas isso é algo assim inusitado. Acontece uma vez aquela sensação, aquela coisa. Não, eu acho que não. É melhor a gente não ir. E aí não vai e depois descobre que seria o melhor. Gente, foi bom? Ficou compreensível o estudo? Vamos ficar mais atentos aos nossos pensamentos, às inspirações, reconhecendo que todos nós temos essa capacidade. Então agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga por mais um momento de estudo e reflexão. Graça te damos, Senhor. Tudo que choca, tudo que agride, tudo que vai contra as leis naturais da vida são inspirações de espíritos das trevas.